Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos que vamos, gente, com mais um Pode Constelar. E olha, gente, eu tô amando tudo isso. Cada dia que passa tem pessoas vindo para cá com um propósito, com a missão, trazendo superação, transformação. Então, assim, eu aprendo demais com os convidados e você também, né? Para quem não me conhece, sou Meirelle Freitas, terapeuta sistêmica familiar. Eu trabalho com várias ferramentas da terapia. Hoje estou cumprindo a minha missão aqui na Terra, que é transbordando esse amor, de tanto amor que eu recebi, agora eu estou transbordando, ajudando pessoas. E hoje é com muita honra que eu também recebo uma pessoa que está transbordando amor, que é a Alane Andrade. Obrigado, viu, por você ter aceito o convite de estar aqui. Eu nem te apresentei, porque você vai ter o tempo de se apresentar, né? Boa noite, eu me chamo Alane Andrade, eu tenho duas filhas, sou mãe da Letícia, de 17 anos, e a Luana, de 13 anos. Linda. E eu costumo falar que essa é a melhor fase que eu estou vivendo. Eu falo que é a fase do retorno, né? Durante a infância a gente planta, a gente treina, a gente ensina, e agora a gente começa a colher. Uau. Então, a adolescência trazendo retorno. Então, é uma fase muito boa, onde eu tenho duas companheiras dentro da minha casa, onde eu tenho duas amigas, mas eu não deixo de ser mãe. Não deixo de impor o que precisa ser, de pedir, de dar regras, enfim. De tudo, né? Porque ser mãe já não é uma função, né? Ser mãe é função. E aí ter essa fase da adolescência, ela é desafiadora, né? Então, eu costumo falar que ela é desafiadora quando a gente não sabe treinar. Verdade. Mas quando a gente estuda, a gente busca conhecimentos, a gente aprende com quem já passou por essa fase, tudo se torna mais leve. E hoje, eu sou autora de 2 livros, deixa eu mostrar aqui. É O Poder das Palavras, esse aqui é o meu primeiro livro. E Abra Sua Boca, Seu Silêncio Mata. Esse aqui, o subtítulo é O que acontece quando você grita com seu filho. Nossa. E hoje eu sou mentora porque esses livros, eles transformaram a minha vida. E da mesma forma que transformou a minha vida, eu comecei a colher testemunhos de mães que foram impactadas com esse livro, porque ele tem exercícios. E nesses exercícios tem algumas perguntas que a gente não costuma fazer para os nossos filhos. Uma pergunta, por exemplo, é: o que você mais gosta de fazer comigo? Ou o que você não gosta que eu faça? Uau. O que você sente quando eu grito? E é muito importante a gente saber, porque às vezes, por mais que a gente seja pais maravilhosos, se a gente não tiver um conhecimento, a gente acaba atropelando, acaba magoando, machucando os nossos filhos, sem a gente querer. Então é importante Sim. a gente conhecer o nosso filho, a gente saber como eles pensam e o que eles sentem a nosso respeito. Que não é só o amor, não é só o respeito, vai além. Então hoje você é escritora, palestrante, mentora. Isso. E assim, quando eu tinha 19 anos, eu recebi uma palavra que falava, uma amiga minha falou que eu ia ser mãe de multidões. E Nossa. Hoje, como palestrante, eu tenho alguns movimentos e nesses movimentos eu pego na mão das pessoas e falo, vamos comigo, porque aquilo que eu tenho, eu já estou transbordando. É algo que já encheu a ponto de transbordar. E eu carrego essas pessoas comigo igual você está fazendo. Uau. Assim, não dá para ficar só com você a mensagem. A gente precisa levar a mensagem para as pessoas que precisam. É um chamado, né? É um chamado. E tudo que você passou lá na sua infância, na sua adolescência, você vê que isso também te formou para hoje? Sim, me formou. E assim, tanto os fatos positivos quanto os negativos, né? Eu costumo falar para as pessoas contar a sua história como superação. E quando eu era criança, eu fui abusada por um tio, um vigia da escola. E por muito tempo eu tive muito medo de confiar nas pessoas. E assim, eu acreditava que não dava para confiar em ninguém.
E depois, no decorrer da vida, eu ouvia falar que não podia confiar em mulher, que mulher era tudo cobra, que mulher era traía, era traiçoeira, enfim. E eu também fui traída por mulher. Uma amiga minha contou, quando eu tinha 12 anos, ela contou um segredo que eu tinha contado para ela e ela contou para a melhor amiga dela. Então, eu me senti traída. E aí, eu não confiava mais em mulher. Até que quando eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento, quando eu comecei a entender verdadeiramente quem eu era, a buscar a minha verdadeira identidade, quem eu era no fundo mesmo, lá no profundo, eu descobri que eu podia sim confiar em mulheres, que eu podia ter amigas. E hoje eu tenho 2 conselheiras e tenho 2 amigas de mais de ano, e eu tenho uma amiga agora recente que é uma pessoa extraordinária que eu confio muito. Então, Desbloqueou, né? Desbloqueei. Então, algo que eu vivi na infância, na minha juventude, que não foi tão bom para mim, hoje, depois do autoconhecimento, eu consegui superar e virei o jogo. Que legal. E você falando disso, e é verdade, tem muitas mulheres que têm algum conflito com mulheres e ela fica mais do lado do homem, né? Não tem lado, né? Mas tem aquela mulher que ela fica sempre protegendo. Já tive amigas que ficavam protegendo os meninos e tudo que eu falava, ela era contra. Eu falei, já passou por isso? Eu era essa pessoa. Imagino, né? Porque você trouxe, né, esse bloqueio e foi levando tudo que o homem falava, você, não, você tá errada. Porque você falou isso aqui, aí era contra os meninos. Eu sou mãe solo. Capacez. Eu não falei isso, né? Mas eu sou mãe solo. E o que é mãe solo, gente? Eu não conheço isso. Mãe solo é uma mãe que separou, divorciou e cria o seu filho sozinha. Com quantos anos você separou? Eu estava há 7 anos casada, e quando eu separei, a mais nova tinha 3 anos e meio. E aí ele seguiu a vida dele e eu fiquei com as meninas, então toda a carga veio pra cima de mim. Eu criava sozinha, até hoje eu crio sozinha. Hoje ele me ajuda um pouco, mas no começo foi desafiador, porque era só eu. Eu Sim. E Deus, Deus e eu. E quando eu estava casada, eu era a pessoa que ninguém podia falar nada dele, nada, que eu defendia. Defendia com unhas e dentes, eu ia pra cima e não deixava, eu me posicionava e não deixava. Então, eu nunca fui defendida porque nem dava tempo, porque qualquer coisa que falava, eu me defendia e eu defendia ele. Eu não deixava de jeito nenhum. Até que, quando eu comecei a estudar, voltando a falar, eu divorciei em 2014, em 2015, eu comecei a busca por autoconhecimento, porque eu entendi que o fim da relação tinha um tanto de culpa minha também. E aí eu queria entender por que eu fiz o que eu fiz, por que eu aceitei o que eu aceitei, por que eu era o que eu era. E autoconhecimento, você foi se conhecer. Exatamente. Porém, eu estava nessa busca sozinha. E de 2015 até 2020 eu estava sozinha. Aí depois que veio a pandemia, a gente começou a conhecer os coachings, começamos a conhecer os treinadores de todas as formas. E aí eu comecei a acompanhar. Conheci o Paulo Vieira, fiz o método CIS, foi quando minha mente abriu e eu senti de escrever esse livro, um chamado de Deus mesmo, eu sou cristã. Qual? Os dois? O Poder das Palavras. Ah, tá. Isso, esse daqui. E aí eu comecei a escrever esse livro e eu gritava com a minha filha nessa época, com as minhas filhas, né? Entendi. E aí eu senti no meu coração de escrever o livro e eu senti assim, o que acontece quando você grita com seu filho? Aí eu perguntei para elas, falei, o que acontece quando eu grito com vocês? Elas não sabiam responder. E aí eu fui na busca de entender o que acontecia. E nessa busca eu entendi que é muito profundo, que as minhas filhas, elas sempre foram meninas extraordinárias. E só que elas estavam passando por uma fase de extrovertidas para introvertida. E eu não entendi o porquê. E todo mundo fala, é só uma fase, é só uma fase. Só que a gente tem que entender se é realmente uma fase ou se é a gente que está provocando para que eles passem essa fase. Verdade. E no meu caso eu estava provocando isso. E elas chegaram a um ponto que chegava a visita na minha casa e elas se escondiam.
E se acontecia alguma coisa, se elas fizessem alguma coisa, eu gritava. Nossa. Aí eu falava assim, mas eu não falo palavrão? Mas eu não grito todo dia. E os meus vizinhos gritavam todo dia. Eu ouvia as mães gritando, brigando, batendo. E eu, não sou essa mãe. Então me achava uma mãe muito boa. Mas porque eu me comparava com essas outras mães. Uhum. E aí quando eu comecei a olhar para dentro das minhas filhas, pro sentimento delas, a me conhecer e depois a conhecer elas, tudo foi transformado dentro da minha casa. E aí eu entendi que não era para ficar só para mim, realmente era para eu escrever e para eu passar adiante. Só que esse livro, ele é muito poderoso. Eu já recebi 2 testemunhos de pessoas que ficaram com raiva, chateada comigo por causa do livro, por causa do confronto. Ele confronta. Então, Confronto com o quê? Porque a gente se acha uma boa mãe. Porque a gente faz de tudo. A gente trabalha, a gente faz de tudo para que eles sejam bem. Sim. Agrada, leva para passear, a gente... Compra coisas, muitas vezes se anula para cuidar deles. E a gente se acha uma mãe incrível. Só que quando a gente entende que não é sobre nós, que a gente precisa entender como eles se sentem amados, como eles se sentem bem, que não é o que a gente faz por eles, mas como eles recebem isso que a gente faz por eles. Eu conheço uma pessoa que ela trabalha muito, muito mesmo. E ela fala, mas eu trabalho para dar de tudo para os meus filhos. E ela faz o impossível para cuidar dos filhos. Mas não é isso que os filhos dela Tem gente que fala, né, assim, eu não tive do meu pai, não tive da minha mãe, então eu vou fazer o melhor, não vou deixar faltar nada. Eu vou trabalhar dia e noite, mas não vou deixar faltar nada. E deixa faltar o essencial, né? O que eles precisam de fato, que é o tempo de qualidade, né? Que é o abraço, que é essa questão, tem muitos pais que julgam, é não julgar, é ouvir, né, com atenção plena, sem culpa. Deixa eu te perguntar, você sabe qual que é o maior medo de uma criança? Perder os pais. Não. O maior medo de uma criança é o que você colocou no livro, é o grito e cair. A criança, o maior medo dela é o grito e cair. Então você vê, né, que os pais estão ali brigando, o marido com a mulher, gritando um com o outro, a criança tá ali, ela tá com medo. Apavorada. Ela tá apavorada, porque os pais estão gritando e ela tem medo daquele grito. E os pais não entendem que o grito, ele causa... cala a pessoa, assim como você estava contando a história da sua filha, né? Cala, chega a ficar uma pessoa mesmo introvertida, porque parece que qualquer momento alguém vai vir gritar. Sim. Qualquer momento alguém vai vir derrubar ela também. Então, isso vem lá da infância. Medo de cair e medo de grito. Então, aí os pais que estão ouvindo já deixam de gritar e de ficar jogando, sabe? Pega a criança que parece que ela fica com medo ali, assustada, que vai cair. Os pais brincam, mas a criança tem medo. Eles acham engraçado. Eles acham engraçado de ver a reação, né, da criança. Isso prejudica tantas coisas depois, né, na pré-adolescência, na adolescência, depois na vida adulta. E a pessoa fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, por que eu não estou falando? Não sei porque eu não palestro, porque eu não faço live, porque eu tenho medo. Qual que era o seu maior medo? O meu maior medo era desagradar minha mãe, desobedecer. Minha mãe, ela não era de gritar, mas ela falava assim, olha, cuidado, não faça isso, não faça isso, não faça. Então, eu tinha medo de fazer. Tudo era não, porque eu não sabia o que podia acontecer se eu desagradasse ela. Eu apanhei uma vez... porque eu gritei com a minha mãe, mas eu falo, não gritei com ela achou que eu gritei. Viu, mãe? É que eu tinha falado já 2 ou 3 vezes e ela não ouviu. Aí eu gritei para que ela entendesse. E ela falou, não grita comigo. Nossa. E eu já tinha 11 anos, foi o primeiro e único tapa que ela me deu. Pelo menos que eu me recordo. Na boca? Não, ela tava longe, ela só deu assim no ombro. Mas assim, tipo, foi reflexo. E então não era uma pessoa de bater. Por causa disso, mas pelo fato de não faça, aí eu fui me introvertendo, assim, não podia fazer nada. Então eu tinha muito medo na escola, em todos os lugares eu tinha medo, e se eu fizer? E a criança também não entende o não, né?
Não põe a mão aí, a criança vai lá e coloca. Porque ela não entende o que é esse não, né? E as pessoas ficam ali, né? Põe tudo que vai falar, põe um não, igual você falou da sua mãe. Não mexe aí, não faz isso. Você acha que isso te atrapalhou também na sua adolescência? Sim. Atrapalhou. Se relacionar, o que te atrapalhou? Atrapalhei muito porque eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu lembro, algo que eu nunca contei. Ó, exclusivo aqui no Pode Constelar, nunca contou. Nunca contei, mas eu nunca fui de dar um oi para uma pessoa primeiro, até eu acho que meus 13 anos mais ou menos. Eu não sabia dar oi, eu só respondia. Porque a partir do momento que você falava, eu tinha liberdade, eu posso falar. Então, eu não me sentia na liberdade de poder começar uma conversa. Eu só falava se você falasse. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu falei oi, eu falei, eu vou falar. Aí, eu falei oi, a pessoa respondeu oi, e eu falei oi de novo. Porque eu não sabia. Então, era a primeira vez. E aí, eu fiquei com muita vergonha. Mas aí, já destravei. Aí, eu comecei a falar oi. Mas, assim, só se alguém pedisse para eu perguntar, ou se eu realmente tivesse a necessidade de perguntar, eu perguntava. Mas para iniciar uma conversa, eu não iniciava. Então você quer dizer que esses não da sua mãe também te deixou introvertida, te deixou presa, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque parece que tudo eu tô errada. Exatamente. Só que assim, eu entendi hoje, por isso que é importante o autoconhecimento. É importante a gente ler livros, a gente buscar muito conhecimento. Hoje eu entendo que... Por que ela fez isso? Ela tinha 6 filhos. E ela criava 6 filhos. E muitas vezes ela saía com 6 filhos. E eu era caçula. Então, a caçula, o pessoal acredita, assim, que tipo, é o que pode fazer tudo. Porque eu sempre fui mimada, sempre fui cuidada pelos mais velhos. Então, eu acredito que era uma forma dela segurar as rédeas. E ela saindo com 6 filhos, ela tinha que falar, não faça isso, ou se comporte dessa forma, chega lá, você senta e não fala com ninguém, você não mexe nada. E aí foi pra vida adulta. E hoje eu sou o oposto de quem eu era quando era criança, quando eu era adolescente. Que bênção, né? Glória Amém. Você sabe que o último filho... Ele é o que quer cuidar de toda a família. O último filho, ele é como se você pegasse toda a bagagem dessa família, de gerações e gerações, você é a última. E aí você vem e fica assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, eu tenho que destravar disso. É uma cobrança consigo mesmo. E aí, assim, eu vou fazer isso para salvar todas as gerações. E é que engraçado que, por você ser a última filha mulher, você teve 2 filhas. Então, quer dizer, a sua mudança hoje vai ser a mudança delas. Então, você pegou a responsabilidade, né? Você é uma escritora hoje, palestrante, pegou a mudança que não teve lá atrás, né? Uma família mais fechada. E hoje você está fazendo coisas totalmente diferentes por amor a elas. Que linda. Exatamente. E assim, na minha família, entre eu e os meus irmãos, eu sou a pessoa que realmente abre a boca, a pessoa que tinha medo, mas que decidiu superar, fazer independente do medo, independente das circunstâncias. Meus irmãos são maravilhosos, mas assim, eu sempre tive mesmo uma sobrecarga na minha vida e não foi opção minha, não. Não é. Não foi, mas assim, acontecia. Tudo eles perguntavam pra mim, assim, tudo é demais. Mas drama. Muitas coisas, perguntavam pra mim, pediam pra eu resolver, e mesmo quando eu não queria, e muitas vezes eu ia lá e resolvia, ia lá e perguntava, então ficou uma sobrecarga muito grande. Mas aí depois eu consegui passar por cima disso também, resolver, e hoje não, hoje eu só pego o que realmente faz sentido. Eu não pego mais carga de ninguém. Aprendeu a falar não. Aprendi a falar não. Isso tem menos de 2 anos. Olha, parabéns, viu? Porque você está ensinando as próximas gerações das mulheres, né? A saber falar não. Exatamente. Que bênção. E a Luana, minha filha mais nova, ela, desde pequenininha, ela sempre falou não, ela sempre foi decidida. E eu sempre admirei isso. A menor, né? Isso. Admirei demais nela. Esse fato dela sempre decidir. E muitas vezes eu falei assim,
você não quer ir pro seu pai, né? Mas lá, a Lê, que é a mais velha, né, Letícia, ela vai tomar sorvete, ela vai sair, ela vai fazer um monte de coisa. Ela, não, tudo bem. E eu lembro de uma vez, desculpa, uma vez ela se arrependeu, mas ela falou, não, tudo bem. Você vê, o último filho, né, no caso dela, vem para poder trazer o diferente. Eles vêm com a carga. Então, você vê, tá em você, você pegou a responsabilidade de fazer o novo, aí depois vem a sua filha maior, nasceu ela. Aí você vai ver como que vai ser a geração dela, porque ela já tá vendo você. Então, daqui a pouco, ela vai começar. A carinha dela tá aqui, gente. Tá assim, não vou fazer nada. Não, mas Vou fazer tudo. Vou escrever mais livro, vai palestrar, né? Mas faz muito sentido Linda isso ela. que você falou. Obrigada. Faz muito sentido isso que você falou, porque realmente é isso. A mais velha, ela fala menos não. É mais fácil de você chantagear, porque eu conheço pessoas que chantageiam ela. Manipula, né? Manipula no emocional, pega ela no emocional. Já a Luana, não. A Luana não é não. Pode ser a avó, o pai, até pra mim. Uhum. E eu respeito. Aí os mais novos também, os filhos, né, em si, eles vêm para nos ensinar. Então, muitos pais, eles não entendem isso, né? Eles, pelas próprias dores dele e aquilo que faltou, escassez, trauma, eles acabam passando para esses filhos de uma forma agressiva, às vezes, em julgamento, em crítica, em culpa, em manipulação, em abusos de poder, porque os pais, por hierarquia, estão aqui, né? Aí eles pegam os filhos, vou fazer o que quiser, meu filho, eu mando e desmando, eu faço o que eu quiser. Aí, em vez de elevar esse filho, faz isso, ó. E esse filho se fecha. E esse filho, ele vai se envolver com droga, ou bebida, ou vícios, ou relacionamentos. Então, olha quantas coisas acontecem por esse pai, essa mãe, né? Por falta de conhecimento, que você foi em busca, né, de autoconhecimento, para poder, fazer o diferente. Por amor às suas filhas, por amor às gerações e gerações do futuro. Na constelação, eu mostro muito isso quando a pessoa monta o campo, né? Depois eu monto o campo saudável. Os filhos sempre vão estar na frente. Eles sempre vão estar aqui, ó. Vou colocar aqui para ver. Os filhos sempre vão estar aqui na frente. Passado é para cá, ó. Mas os filhos não são passado de ninguém. E você sabe que tem gente que monta os filhos lá atrás? Põe os filhos, às vezes, como peso, os filhos repetindo os padrões dos pais. A constelação, para quem quer transformação, eu super indico. Porque não sou eu falando, sabe? Sabe a gente tá falando aqui? Uhum. Quem tá assistindo, pega muito pouco. Vai pegar 7% da nossa fala. Aí uma pessoa, ela quer montar. Aí ela vai lá e monta. Ou no desenho. Quem sabe desenhar, vai lá e desenha. Minha casa da minha mãe aqui, meu pai aqui. A constelação, ela é adulto, né? Que a pessoa vai posicionar. E traz muita clareza também. Traz muito autoconhecimento. Eu falo que é uma ferramenta, por isso que pode constelar, né? Eu falo que é uma ferramenta poderosa, num resultado rápido, eficaz e duradouro. Para uma pessoa que ela já não aguenta mais. O que está acontecendo com meus filhos? Por que meus filhos estão tendo esse comportamento? O dia que eu tava falando com você, eu fiquei encantada, né? Eu fiquei assim, nossa, ela fala de jovens, ela fala de filhos, escreveu o livro, tá ensinando, né, esses pais, e o quanto que é importante, né? Porque o que você tá fazendo hoje, você tá mudando gerações. Você tá trazendo, que é ferramentas, né? Eu tenho um curso que é ferramentas para os pais poder guiar esses filhos para o caminho saudável. E no seu livro, que tem tarefas, tudo que você colocou aí, você também fez para comprovar? Eu fiz, e esse livro eu já li 6 vezes. E as tarefas eu já fiz algumas vezes, e eu descobri, primeira vez foi um choque, né? Porque eu descobri que eu não conhecia minhas filhas. E olha que eu sempre convivi com elas, eu sempre dei atenção, carinho, contava histórias, assim, eu sempre fui uma mãe muito presente. Mas eu não conhecia minhas filhas. E isso pra mim foi impactante. Porque a gente acha que conhece e não conhece. Desde criancinha, eu tenho um evento que chama Construindo Memórias. E eu ensino a construir memórias de forma intencional. E desde o nascimento delas, que eu crio memórias de forma intencional sem saber. Porque minha mãe, ela criou muitas memórias pra gente. Memórias boas.
E aí eu queria passar isso para elas, que era contar a história na noite de lua cheia. A gente morava no sítio, na noite de lua cheia, colocava o tapete na frente de casa e ela ficava horas contando história e eu dormia no colo dela. Isso por muitas vezes. E eu queria passar isso para as minhas filhas. E eu sempre contei história e fazia pipoca todas as noites. Até hoje eu faço pipoca. Ela pode passar em qualquer lugar, vai sentir o cheiro de pipoca, vai lembrar de mim. E assistir um filminho. Nem que seja 15 minutos de um filme, a gente assiste. E a gente assistia os filmes repetidos, né, até hoje. Mas aí eu achava que elas gostavam de tal filme. E ela, não, meu preferido é tal. E eu, como assim? Então não é porque assistia que era o preferido delas. Nossa. É porque era o que estava em alta e que a gente queria assistir, a gente ria, se divertia e comentava, mas não era o que elas gostavam. E eu, caramba, nem caiu isso. Uma ficha aqui, né? Eu não conhecia. E aí quando eu comecei a fazer as perguntas, eu comecei a conhecer de verdade o que elas pensavam, o que elas sentiam. E depois de um ano eu fiz de novo e mudou muita coisa. Muita coisa. Eu tenho um livro lá em casa que eu preciso finalizar, porque vai mudando. A mente vai mudando, os sentimentos vão mudando e a gente precisa acompanhar essa evolução. É uma percepção diferente, né? Porque é uma evolução o tempo todo, né? Então vai mudando. Vai mudando. Que legal. E é muito bom a gente conhecer os nossos filhos. E eu falo hoje que eu não conheço de novo, porque eu tenho que fazer de novo as perguntas para ver. E é tão importante. E assim, elas sempre foram muito inteligentes. Muito demais mesmo. E me surpreende, assim, nas respostas. Nossa, eu fico tão surpresa. Caramba, essa é minha filha. Uau. Sabia que a nossa mente só conhece a gente mesmo? Então, aquilo que você gosta é forte, né? Porque você fala assim, então, peraí, então, você nunca vai conhecer ninguém. Porque você só conhece você. Então, quando você tá falando pro outro, por exemplo, tá falando de alguém, né? Que você quer que o outro, isso você tá falando de você, porque é bom pra você. Igual você falou do filme, né? Não, mas eu achava que isso era bom. Então, você tá falando de você. Não tá falando delas, né? Isso serve para os pais, porque os pais querem alguma coisa boa pro filho. Até hoje, eu num atendimento, a mãe falou assim, mas Meire, eu queria que fosse algo bom para minha filha, né? Para as minhas filhas. Eu falava, esse curso vai ser bom para você. Isso aqui é bom para você. E quando ela ia lá, ela fazia, ela passava. E eu falava, tá vendo? E a filha fazia, né? Era doutrinada, manipulada, inconsciente, mas era um amor doentio, né? Mas era um amor. E aí ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo não era para a menina, era para ela, que ela queria ter feito a faculdade, que ela queria ter feito um curso, que ela queria ter passado, mas não era para o filho. Então muitos pais não entendem isso, que eles querem o bem, né? Porque como você falou dos haters, já teve pai fechado, mãe, de falar assim, eu não consigo me encaixar nisso que você está falando. Já teve pais de brigar e eu falei assim, ó, essa é a resposta, porque a constelação e na terapia, essa é a resposta, esse é o caminho. Vamos fazer o seguinte, não é nada que eu tô te falando, mas faz o teste durante uma semana, igual você falou do livro, né? Tem aqui o teste, só faz. O que custa? Faz e vê o resultado. Exatamente, eu falo do livro, eu falo assim, esse livro ele mudou a minha vida, mas porque eu fiz as tarefas, porque eu aceitei o desafio e eu aceitei a transformação. Uau. Que eu precisava. E eu falo, esse livro não é para ensinar os pais a educarem os filhos. Esse livro é para ensinar os pais a se conhecerem e a conhecer os filhos, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente entende melhor o outro. E eu mudei muito em relação ao outro, independente de ser minha filha, amigo, qualquer pessoa. Eu olho, hoje eu sou mais compreensiva, eu tenho empatia, hoje eu tenho compaixão, hoje eu sou outra pessoa. Porque antes era assim, fulano tá sofrendo por alguma coisa. É a vida, levanta a cabeça e vai, porque eu era assim. Mas não. A gente não sabe o que fulano passou, quais sentimentos que a pessoa está tendo. Então, a gente tem que respeitar o processo do outro. E não respeitar. E com perguntas, né? Com perguntas, exatamente. Mas aí, as primeiras perguntas a gente tem que fazer pra gente mesmo.
depois a gente faz pro outro. Porque tem gente que faz pergunta que nem sabe a resposta, que é a resposta do outro. Exatamente. Mas nem é a resposta do outro que a pessoa quer, né? Ela quer falar dela. A resposta que a pessoa quer pra ela. Mas não é a resposta daquilo que é a realidade da vida. Porque tem muitos pais que eles não vão ouvir o que eles querem. Eles vão ouvir aquilo que precisa. O jovem, às vezes, ele quer algo que os pais falam assim, eu não aceito. Já tive muitos casos de bissexualidade, de profissões, de transição de carreira. Eu quero ir para um lugar e meu pai acha que o melhor para mim é ficar aqui na empresa com ele. Eu não quero isso. Então, aí tem que ir para terapia, tem que conversar, tem que abrir a mente, tem que ler um livro, tem que fazer tarefa, né? Ainda bem que tem ferramentas, né, Lorena? Graças a Deus. E pessoas. Exatamente, do posicionamento. Eu dou glória a Deus pelas pessoas que estão dando a cara na internet. Verdade. Que estão recebendo porrada, estão na linha de frente. Eu sou uma delas, você também é uma delas. Que está ali para ser julgada, para ser condenada, mas está ali para transformar vidas. Verdade. É o mais importante. Porque não é sobre os haters, sobre as pessoas que vão te julgar, te acusar, mas é sobre aquelas pessoas que vão te ouvir e vão ter a vida transformada. Pronto, é isso aí. Pensa a mesma coisa, né? Não foi à toa que nós nos conhecemos. Sexta-feira, o Pode Cancelar, eu lancei um quadro que chama Pais e Educadores. E nele eu falo, né? Eu vou lá e fico assim, é vídeo curto, gente, é 15, 20 minutos que eu fico ali e dando informações. Para quem quer ouvir, para quem não quer, não vai ficar um minuto, né? Vai entrar e vai sair. Mas é interessante que quando eu tô ali, né, falando, e eu vou falando, depois eu falo, gente, eu falei tudo isso aqui, aí eu vou lá, vai pro canal, porque eu tô passando informações poderosas daquilo que eu passei, dos atendimentos que eu já atendi, tanto na terapia, na constelação, dos cursos, das minhas mentorias, e eu vi os resultados, e o resultado primeiramente foi o meu. E aí eu vejo lá, não, eu vou fazer e não paro e não volto atrás. Então eu tô com um quadro de segunda-feira, o Pode Cancelar tem quadro de segunda-feira, de terça-feira, de quarta, de quinta, de sexta-feira. Então todo dia tem informações no Pode Cancelar. E tinha só de quinta, né? Que a gente passa, quinta e sexta-feira. E agora tá aí, é segunda-feira. E passando informações. E não é fácil. É fácil. Não, se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. Não é fácil, então a gente está com amor, né? A gente pega a disposição do tempo para poder ajudar esses pais. E se nós estamos aqui transbordando, é porque deu certo. Sim, e eu costumo falar, tem uma história minha, e assim, se eu não gostar de você, mas eu ver que a sua vida foi transformada, eu vou querer entender, vou querer te conhecer, para transformar a minha vida. E em 2020 para 2021, eu comecei a estudar sobre confeitaria, assim, do nada. Nada é do nada, né? Eu não falei, mas eu também sou confeiteira. Eu sou, inclusive, ex-confeiteira do Pablo Marçal, lá da Plataforma Internacional. Gente! E assim, como eu sempre gostei de criar memórias, eu sempre fiz aniversário para as minhas filhas. E se não fosse uma festa, pelo menos um bolo ia ter. Uhum. E sempre fiz, mas aí chegou um momento que eu não gostava dos bolos que eu comprava. E aí eu comecei a fazer bolo. Aí veio a pandemia, aí eu vou estudar para fazer um bolo melhor pra gente em casa. Uhum. E aí eu gostei. E tinha uma professora que ela ensinava na internet e assim, ela era muito insuportável. Ela era muito chata. Mas os bolos dela eram muito bons. e o que ela passava era muito bom. Mas ela era grossa, estúpida com o marido. E isso, como eu era uma pessoa que eu defendia muito, então ainda tinha um pouco daquilo. E aí eu não gostava dela, não gostava de jeito nenhum. Aí eu silenciei ela no Telegram, silenciei em tudo. E aí eu, não, vou respirar, depois eu volto. Aí depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu voltei a acompanhar. E em menos de um ano eu comprei o curso dela. Que foi o que me levou a ser a confeiteira do Pablo Marçal. Então, se eu não tivesse continuado, eu não teria sido transformada. Então, a gente precisa... Não tinha essa oportunidade, né? Exatamente. A gente precisa buscar conhecimento de quem já viveu, de quem já foi transformado. Para encurtar tempo, né? Para encurtar tempo e para salvar vidas, porque
os nossos filhos, eles precisam, essa geração, ela precisa. Eu falo que é a melhor geração que a gente está vivendo agora. É verdade. Tem muita facilidade, tem muita coisa assim que é entregue de bandeja pra gente. Basta a gente procurar, basta a gente se entregar. Então é muito fácil. O que não é fácil são os pais admitirem que eles estão errados, ou admitir que os filhos precisam dar atenção, do carinho. Ah, mas eu já dou atenção. Tá muito na moda tempo de qualidade. Aí eu falo, tá, tempo de qualidade, só que o importante não é o tempo que você fala, não, eu vou chegar a tal hora do serviço, vou ficar 40 minutos, 50 minutos e depois eu volto a trabalhar ou vou fazer as coisas. Quem disse que é isso que o seu filho quer? Você tem que dar o tempo de qualidade na hora que seu filho precisa. Isso é qualidade e não na hora que você quer. É verdade, falou tudo. E também tem uma coisa nos jovens, que tem uns filhos que ele sente amado quando tem um tempo de qualidade. E tem filho que ele não gosta disso. Ele nem gosta desse tempo. Ele gosta de ficar livre. Isso é amor. Quando ele tá fazendo alguma coisa ali, que ninguém tá julgando, criticando, ele já se sente amado. Poxa, ou elogiado, né? Qualificado. Sim. É uma outra forma de amor, né? Recebendo um presente, uma forma de amor, né? Palavras de afirmações. Exatamente. Contato físico, né? Eu li assim que o Linguagens do Amor. Por isso que é importante a gente ler, saber. Buscar conhecimentos. Eu coloquei no meu curso esse aí. Uau, é muito bom. É muito Coloquei. bom. E mudou a nossa vida também. Mudou muito. Então, as minhas filhas, por exemplo, elas gostam de tempo de qualidade. Só que é o tempo de qualidade da forma delas. Então, eu falo, se eu ficar deitada na cama do lado delas, para elas está ótimo. Eu não preciso ir ao shopping, eu não preciso levar para o parque, não preciso fazer muita coisa, muito esforço. Para ela, o tempo de qualidade é aquele. Sim. Ou fazer uma cócega, qualquer coisa assim, e não precisa de muito tempo. Sabe uma coisa que você me lembrou? Que você falou assim, que você gera esses momentos agradáveis que eles vão levar para a vida inteira. E é verdade, porque eu tinha tanta birra com a minha mãe. Quando eu fui buscar o autoconhecimento, comecei a amar minha mãe, eu comecei a lembrar de coisas, gente, que eu tinha esquecido. Minha mãe fazia, sabe esses negocinhos de café, esse copinho de café de plástico? Ela batia leite com coco e colocava nos potinhos com açúcar, né? E fazia um sorvetinho, colocava lá com palitinho, gente. Olha que fofa, palitinho de palito de dente. E colocava ali assim, ó. E fazia um monte. Então a gente tinha um sorvetinho lá que a gente tomava. E aí eu comecei a lembrar tantas coisas que ela fazia pra gente. E uma coisa que eu gostava muito, hoje eu não como muito porque eu sei que engorda, mas é leite, café e farinha. Sabe aqueles flocão? Com açúcar. E aí eu comia, que eu gosto disso. Meu marido um dia perguntou assim pra mim, Meire, esse negócio não engorda, não? Há muito tempo isso, né? Isso não engorda. Eu falei assim, eu acho que isso aqui me incha, porque é farinha, né? Leite que inflama, tudo errado, né? Aí eu comecei a lembrar, que você falou assim, as lembranças. E eu lembrava que o momento que era um carinho. Minha mãe fazia um copão assim, falava assim, ó, come aí. Ela fazia quentinho, tinha um sabor, era gostoso. Então, às vezes eu ia fazer, eu não sentia aquele sabor, é como se eu quisesse viver aquele momento. Às vezes eu fazia e falava, não, mas não era isso, parece que não tá bom. Mas não era o negócio que eu queria comer, era aquele momento. Que você queria sentir. Que eu queria sentir amada, né? E aí eu tava o quê? Colocando na boca coisas para me sentir amada. Então, muitas pessoas estão comendo muito doce, comendo muita gordura, né? Lanches, coisas gordurosas. Porque lembra, tem alguma coisa que lembra, né? Sim. Sim. Você falando agora, eu lembrei do meu pai. A linguagem de amor dele é fazer. E ele ele torrava milho e batia no pilão, fazia farinha no pilão pra gente comer farinha de milho com açúcar. Olha aí. Farinha de milho torrado. Então, esses momentos, a gente precisa buscar mais. Hoje, na vida corrida, os pais não dão muito valor para esses momentos. Mas eu acho tão importante. E volta, né? Eu também lembrei aqui um caso de uma cliente minha, que ela falava assim, Meire, eu não invisto em mim, eu não me arrumo, eu não vou no salão, dificilmente eu vou na manicure, mas uma coisa que eu faço, todo dia eu preciso passar no mercado para pegar alguma coisa para casa. E aí ela não entendia por que ela fazia isso. Aí na terapia, por isso que é bom da terapia, né? Autoconhecimento, né? Maravilhoso. Aí na terapia ela foi entender
que quando ela era criança, o pai dela deixava ela pegar o carrinho. Então ela era pequenininha e ela pegava aquele carrinho e ela se achava o máximo. Ah, tô aqui, eu que vou comprar as coisas. E o pai dela falava, o que você quer pegar? Então ela pegava e colocava no carrinho. Ela se sentia ali superior, amada. Eu posso, né? E aí, quando ela fazia isso, aí toda vez indo no mercado comprando, ela falou assim, eu não sei porquê, Meire, às vezes não tá faltando nada dentro de casa, mas eu tô lá no mercado. Então ela ia resgatar esse tempo que ela tinha com o pai, mas era inconsciente. Mas era bom quando ela tava ali. Mas pra quê? E aí eu fui nas perguntas, mas por que você vai? Mas você tava precisando comprar? Não, Meire, não tava. E por que, que você comprou? Às vezes eu vou lá para pegar, sabe, um leite, vou pegar uma coisa, mas eu preciso ir lá. E aí ela lembrou que era quando ela pegava aquele carrinho e ela se sentia o máximo quando ela tava com o pai. Saber disso é importante, né? Ter essa clareza, ter consciência, para quê? Tem coisas que não precisa mais. Agora você vai dar o seu verdadeiro amor para você de outra forma, né? Lendo um livro, fazendo um curso, investindo, né? Nem pagando, investindo numa mentoria, viajando, fazendo algo que você vai fazer para você. E isso muitas pessoas não entendem. Não, e eu, minhas filhas eram menores, eu me sentia culpada por comer alguma coisa longe delas e não levar para casa, por exemplo. Depois que eu comecei a entender que eu precisava me valorizar, que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava fazer por mim, hoje, o que eu faço? Se eu quero sair, se eu quero viajar, se eu quero ir para algum lugar, eu faço primeiro com elas, levo elas para sair, e aí depois eu vou livre, eu curto a minha vida sozinha, sabe? Eu fico bem. Antes eu me sentia culpada, hoje não. Por isso que é bom a gente se conhecer. É bom a gente aprender. Sim. E o bom que tem aí várias formas, né, da gente poder fazer o diferente por amor à família, primeiramente o amor a si mesmo, porque quem não se ama, como que vai conseguir ter inteligência emocional, sabedoria para conduzir os filhos, esses jovens? Não tem, gente. Parece que é bobagem, mas muitas pessoas, assim como você já sabe, né, que você está transbordando, mas muitas pessoas não estão fazendo para si mesmo e quer que os filhos fazem. Aí o filho olha e fala assim, mas pai, mas você não lê. Pai, mas você não está fazendo isso. Mãe, mas, poxa, você não tá fazendo nada, por que eu tenho que fazer? Então, os pais sempre vão ser referência, né? Sim. E eu vejo muitos jovens em vício hoje em dia. Hoje, as pessoas que vêm te procurar, quais são as queixas maiores dos pais para você? Os pais, filhos não obedecem. Porque essa geração, a culpa é da geração. A culpa é dos filhos que só fazem o que querem, que não respeitam mais ninguém, que não estão nem aí pra nada. Nossa. Aí eu pergunto, mas por que você está falando assim? As minhas filhas são maravilhosas. Você estava falando da leitura, eu sempre li para as minhas filhas. Minha irmã mais velha sempre leu pra gente lá em casa. Meu pai é analfabeto, minha mãe já foi professora, minha mãe é falecida hoje, mas ela foi professora e aí ela passou para minha irmã, e a minha irmã ela lia muito pra gente. Eu lia todos os dias, independente do cansaço, independente de qualquer coisa. Eu lia todos os dias, todas as noites, no caso, para as minhas filhas. Eu chegava do trabalho, eu lia um livro antes de dormir. Ou lia um livro, eu contava história. Quando eu estava muito cansada para ler, eu contava história até com os olhos fechados mesmo. E isso fez total diferença na vida delas hoje. A Luana, minha filha mais nova, ela lê numa velocidade que eu falo, mentira que você está lendo. Porque não é possível. Porque assim, eu sempre li, mas eu não leio com a mesma velocidade que ela. E assim, enquanto eu tô no segundo livro, ela já tá no 15º. Uau, referência, né? Então ela lê muito. E aí os pais, como você falou, quer cobrar algo que eles não ensinaram, ou que eles não viveram, na verdade. Sim. E eu sempre falo assim, nunca... Não, eu falo assim, você não tem o direito de cobrar algo que você não ensinou. Você não tem esse direito de cobrar. Você pode cobrar porque você quer, mas você não tem esse direito. Então, a gente precisa fazer, a gente precisa ensinar como faz. Uhum. Aí, depois a gente cobra. Então, hoje, as minhas filhas, eu falo assim, às vezes você tem que falar 10, 15, 20 vezes e tá tudo bem. Às vezes a gente vai trabalhar, às vezes a gente é cobrado e às vezes a gente não sabe, ou às vezes a gente erra e tá tudo bem errar, tá tudo bem esquecer. Mas desde que você
faça, desde que você queira fazer, desde que você pergunte, mas não cobre de ninguém, principalmente seus filhos, algo que você não ensinou. Verdade. Gostei disso. Os jovens estão batendo palma agora. Olha lá, mãe, viu? Olha lá, escuta mais esse podcast, volta. Segue ela, segue a Lani, compra o livro dela. Mas é verdade, eles estão sofrendo. Porque, né, igual você falou, tantos rótulos que eles ficam colocando. Ah, essa geração é péssima, esses aborrecentes. Sabe o que eu falo? Não existe aborrecente. Não existe. Existem filhos mal treinados. E sabe o que? Eu sou cristã, né? E eu senti muito no meu coração semana passada que adolescente não existe. Gata, todas as informações que nós passamos aqui, espero que os pais, eles recebam com carinho, com amor, né? Sim. Quer deixar alguma outra mensagem? Você deixou várias, né? Eu quero, para finalizar, no meu livro, dentre tantas mensagens que tem uma frase que eu gosto muito, que mudou a minha vida a partir do momento da minha decisão. Então eu falo, a mudança que você quer no outro começa em você. Que linda. Escreve, gente, anota. Frases poderosas são drives mentais, né? Sim. Eu tenho uma frase que é assim, ó: Deus perdoa sempre, o homem às vezes perdoa, mas a natureza nunca perdoa. Então aquilo que você não tá fazendo pra você no hoje, você vai ter consequências lá no futuro, porque a natureza nunca perdoa. Então pega aí, anota e faz. E eu quero brindar esse momento com você, gata. Obrigado, tá, por vir aqui no Pode Constelar. E tem um presente também, um mimo, que eu quero que você leve aqui do Pode Constelar, para você lembrar, falar assim, eu estive lá. Memórias. Memórias. Pronto. Obrigado, Lucas. Ó, que é uma memória para você. Memória afetiva, boa. Boa mesmo, maravilhosa. Que Deus abençoe, viu? Obrigada por ter aceito o convite. Amém. Obrigada por me convidar. Obrigada, gente. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.